E a gente começa agora, falamos agora de mais um caso de donos de clínicas de estética investigados por exercício ilegal da profissão e por causar deformidades em pacientes aqui em Goiânia. Quem tem os detalhes é o repórter Pedro Henrique Rabelo. A Polícia Civil de Goiás cumpriu 4 mandados de prisão e 7 de busca e apreensão na manhã desta quarta-feira em Goiânia. A empresária Karine Gouveia e o esposo Paulo César Gonçalves, conhecidos pelos procedimentos estéticos em famosos nas suas clínicas em Goiânia e em Anápolis, e com redes sociais badaladas, foram alvo da operação. Já tem mais ou menos 4 anos que eu vivo com esse sofrimento, meus olhos incham, eu deixo de participar de festas de família, eu deixo de participar de madrinha de casamento, porque quando incha eu fico mais ou menos 5 a 6 dias sem trabalhar e com a autoestima lá embaixo e não tem como resolver. A doutora Maíra já realizou vários estudos sobre preenchimentos estéticos com o uso de produtos não autorizados. Hoje, ela atende 6 pacientes que vieram da clínica investigada. O grande problema é que não é só a rede social, porque a rede social é chamativa, com muitos seguidores, muitos antes e depois, mas também os pacientes iam na clínica e saíam com muitos procedimentos e essas pessoas que trabalhavam nessa clínica geralmente não eram médicos e mostravam para os pacientes caixas de ácido hialurônico. Só que depois os pacientes eram injetados com PMMA. Os principais casos se deram pela promessa falsa de aplicar ácido hialurônico, quando na verdade era utilizada uma substância não recomendada pela Anvisa, o PMMA, acarretando em graves sequelas físicas nas pacientes. Segundo a Anvisa, o PMMA é recomendado para hipotrofia do HIV e deformidades que configurem doença, e não para o uso estético. Essa outra paciente fez o procedimento em 2018. A vida dela se transformou em um caos. Ele ficou muito inchado de fazer 3 cirurgias para tirar. Você não vai tirar tudo, né? Mas tira um pouco do produto para conseguir seguir a vida. Já me causou vários problemas psicológicos seríssimos. São muitos casos do Brasil de pacientes que realizam procedimentos com pessoas que não têm formação adequada e acabam pagando até com a própria vida, como aconteceu semana passada aqui em Goiânia. O conselho é que busque informação sobre o profissional antes de fechar negócio. Primeira coisa, o Conselho Federal de Medicina fala que quem é gabaritado para fazer procedimentos invasivos é um médico. Isso é o Conselho Federal de Medicina. Além disso, vocês têm que checar a rede social. Muitos seguidores não quer dizer que a pessoa é apta a fazer aquilo dali, né? Então você tem que saber se a pessoa é formada, se não é formada. O número de seguidores não quer dizer competência para fazer procedimentos. Já para quem foi enganado, o que resta é denunciar e aconselhar outras pessoas para que não cometam o mesmo erro. Hoje procurar o conselho, verificar a capacidade técnica, ver se tem o RQE lá, que é o título de especialidade, porque na época eu não tinha essas informações, aí eu fui por indicação. Olha, hoje médico, cirurgião plástico, dermatologista, são vários profissionais que têm a habilitação para poder fazer alguns procedimentos estéticos. O ideal é que você faça com um médico cirurgião plástico ou um dermatologista, que eles estudam mais a fundo todas essas questões. Mas existem outros profissionais, por exemplo, biomédicos, que são extremamente competentes porque se especializaram nisso, dedicaram tempo de estudo para conseguir ter a capacidade de fazer procedimentos estéticos. E por isso você precisa não só ver em rede social, mas perceber indicações de pessoas que você está vendo ali realmente, que você conheça e que possam indicar o profissional para você também. Porque esse aí é um exemplo claro de como as redes sociais e um marketing extremamente bem feito, que aí a gente não pode falar que não foi, faz com que pessoas que não têm capacidade nenhuma possam enganar as outras a ponto de fazer com que as pessoas paguem dinheiro que não têm para tentar ficar melhor na cabeça dela, ficar mais bonita, ter uma autoestima elevada e acabar passando por esse tipo de problema. Então, você se procurar mais.
olhar menos em rede social e procurar mais informação de verdade. Não só em rede social antes e depois de Instagram ou de algum famoso que fez algum procedimento. Porque no famoso a pessoa vai colocar o Botox purinho, não vai diluir, porque você sabe que dilui, né? Dilui, tem muita clínica que dilui Botox, ele rende menos. Então vai colocar no famoso produtos bons e em você é que vai ser o problema. Então assim, essa dedicação para procurar informação de verdade é extremamente importante. Olha, os problemas na Prefeitura de Goiânia se multiplicam. Agora, falta combustível para veículos dos órgãos municipais. Sem abastecimento, o carro fica parado e o serviço também. Quem conta para a gente mais informações é o Vitor Silva. Todas as secretarias da Prefeitura de Goiânia estão sem combustível. Isso porque, desde o final de novembro, os postos credenciados junto à empresa Dataplex estão sem atender a frota e outros órgãos municipais. Nas ruas, a população demonstra indignação. Eu acho que isso é uma má gestão, né? Porque ainda mais ambulância é uma coisa necessária, né? Você vê, o povo está tudo doente, precisando. Aí muitos deles precisam da prefeitura, do carro das prefeituras, né? É uma péssima gestão, horrível gestão. É o básico dos básicos que o ser humano precisa, né? Principalmente eu vejo aqui o pessoal que precisa para vir de outra cidade para fazer tratamento aqui no Araújo Jorge, faz tratamento aqui, né? Eu vejo o descaso que é aqui, tanta confusão que tem aqui dentro por conta de ambulância, que às vezes não disponibiliza, por falta de combustível, falta de manutenção. A empresa credenciada alega falta de pagamento por parte da Prefeitura. Em nota divulgada à imprensa, a Secretaria Municipal de Administração disse que liquidou as despesas devidamente atestadas e regularizadas. A pasta alegou irregularidades por parte da empresa. Já do lado da Dataplex, a empresa disse que justificativas sobre a falta de abastecimentos foram apresentadas. Afirmou ainda que não houve pagamento dos débitos em aberto, que totalizam R$ 3.200.000. Por conta da falta de abastecimento, diversos órgãos municipais sofrem com o problema. A Agência Municipal do Meio Ambiente, Guarda Civil Metropolitana e também a Comurg foram alguns dos afetados. Complicou. Os veículos estão sem gasolina. As secretarias municipais de mobilidade e de infraestrutura urbana também foram atingidas pela situação alarmante. Alguns serviços deixaram de ser realizados devido à crise no abastecimento. Há relatos de que servidores estariam utilizando recursos próprios para abastecer veículos e assim conseguirem realizar serviços essenciais para a população. O contrato firmado com a empresa seria de 12 meses, com um custo de R$ 29.300.000. Segundo o portal da Transparência, apenas R$ 4.600.000 foram pagos. Enquanto isso, o povo sofre com a situação caótica da capital. Já não basta a buraqueira, falha na coleta de lixo e crise na saúde, agora falta até gasolina para os carros. É um absurdo, né? Principalmente na área da saúde. Tem muitos pacientes que estão em casa, né? Precisando de uma assistência e não tem, está faltando. Deixou de desejar a prefeitura. Pois é, e ainda falando sobre esse assunto, durante a sessão plenária da Câmara Municipal de Goiânia nesta quarta-feira, vereadores falaram sobre os diversos problemas da gestão Rogério Cruz, como a crise na saúde e a falta de combustível para veículos das secretarias da Prefeitura. A repórter Sara Queiroz tem os detalhes. A Câmara Municipal de Goiânia planeja antecipar o 10º dos vereadores, que é um repasse financeiro realizado pelos parlamentares até o dia 20 de cada mês aos poderes legislativo, judiciário e ao Ministério Público para atender às emergências da capital, principalmente na área da saúde. A própria casa e a mesa diretora já está fazendo ações principalmente em relação ao 10º da casa para que algumas áreas possam ser supridas imediatamente com a devolução do 10º, principalmente para aquelas áreas mais emergenciais. A presidente da Comissão de Saúde da Prefeitura de Goiânia,
Kátia Maria, afirmou que, além da falta de combustível para os carros, não é possível mais fazer a coleta de sangue e exames no município, o que compromete ainda mais a saúde. Mas nós temos aí denunciado ao longo do tempo, porque nós inclusive avisamos que passada a eleição essa crise iria piorar, posto que a Prefeitura de Goiânia abriu as torneiras durante o processo eleitoral e nós já sabíamos que para ajustar as contas eles precisariam fazer medidas e suspensões de serviços que comprometeria a qualidade do atendimento do povo goianiense. Além do caos na saúde em Goiânia, o problema da falta de combustível na frota dos carros da Prefeitura já afeta secretarias como a de Planejamento, a Administração e a Guarda Civil Metropolitana. O vereador Paulo Magalhães afirmou que o atual prefeito de Goiânia precisa ser responsabilizado pela crise financeira na Prefeitura. Esse prefeito não respeitou a saúde em nenhum ponto. Realmente foi um fracasso total. Você vê, a maternidade Dona Iris foi suspensa, não está atendendo as pessoas que têm fase de ter sua criança, não pode ser atendido. O Hospital do Câncer fechou a sua porta, que é um hospital que tem uma seriedade, uma administração muito boa. Santa Casa é a mesma coisa, Casa de Eurípides é a mesma coisa. Então, de forma, esse prefeito realmente não explicou por que veio. Olha, a Polícia Federal deflagrou nesta quarta-feira a segunda fase da operação que investiga o prefeito da cidade ocidental, também empresas e servidores públicos que são suspeitos de participação em um esquema de corrupção. Detalhes agora na reportagem da Jaque Moura. Ana, bom dia para você, bom dia para todo mundo que está acompanhando a programação. Pois é, um desvio aí de quase 120 milhões de reais, né? Um absurdo, um assunto que repercutiu bastante aí nas redes sociais. A polícia investiga o prefeito da cidade ocidental, Fábio Lima, do PP, empresas e servidores públicos que são suspeitos aí desse desvio dos recursos, né? Segundo a reportagem que foi feita, inclusive, já na cidade ocidental, um dos ex-servidores esbanja um alto padrão de vida nas redes sociais, né? Ostentação, e ele teria usado dinheiro público para pagar mansão, viagens e até casamento de luxo. Ao todo, a operação cumpre 3 mandados de busca e apreensão em Goiás e no Distrito Federal, em endereços ligados ao prefeito, ao filho dele, Fábio Corrêa de Oliveira, e aos outros servidores e empresários investigados. O que chama a atenção é um dos servidores municipais, que é ex-pregoeiro da cidade, Gabriel Paixão de Jesus. Ele teria comprado uma mansão avaliada em quase 2 milhões de reais, com parte do dinheiro pago pelas empresas envolvidas no esquema. O que acontece é que Gabriel, que é ex-secretário, no caso, da prefeitura, tinha um salário somente de 10 mil reais, o que não tem, que não consegue, né, compactuar com essa quantidade de ostentações que ele fazia, com essa mansão que ele comprou também. A prefeitura emitiu uma nota e disse que até o momento não foi comprovada qualquer irregularidade nos atos administrativos. Diz ainda que a prefeitura está colaborando com as investigações e está à disposição das autoridades. O advogado de defesa, tanto do prefeito quanto do ex-secretário, ainda não se manifestou sobre este assunto. A primeira fase da operação foi deflagrada em setembro deste ano, quando a Justiça determinou que o prefeito e o ex-secretário se afastassem do cargo, né? Dia 23 de outubro, por maioria de votos, né? Foi revogado a prisão preventiva de Gabriel Paixão e suspendeu somente o afastamento cautelar do prefeito. Essa investigação ainda está em andamento, a gente continua acompanhando e trazendo novas informações dentro da programação. Mariana. Tá ok, Jaque, obrigada. Bom dia, porque eu não dei, né? Bom dia para você. E olha só, o cafezinho nosso de cada dia está mais amargo. É que o preço não para de subir e o quilo do produto já está na casa dos R$60. E você sabe por quê? O repórter Vitor Silva vai explicar para a gente. É só olhar para a prateleira que logo o consumidor se decepciona.
o preço do café está salgado. Não tem cabimento, é um absurdo. Não dou conta de comprar, não. Felizmente, tem que ficar uns dias sem beber café. A decepção do Zemar tem motivo. Afinal, segundo o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo, que mede a inflação do país, a bebida queridinha dos brasileiros teve aumento de 2,33% nos preços, isso em novembro. A elevação nos preços é consequência das alterações climáticas dos últimos meses. O que aconteceu aqui em outras partes do mundo foi uma redução da produção em 2024, reflexo das condições climáticas no fim de 2023 e início de 2024. Reduzindo a oferta, o consumo continuou sendo constante, até mesmo elevando em alguns períodos do ano de 2024, reduzindo nossos estoques, refletindo nesse aumento de preço aqui no Brasil. Além disso, a gente pode considerar a questão do dólar também. A valorização cambial fez com que o preço em reais aumentasse, fazendo com que esses produtos chegassem mais caros nas gôndolas do supermercado. Para se ter uma ideia, de acordo com a Associação Brasileira da Indústria de Café, no começo deste ano, 1 quilo de café moído custava em média R$ 29,62 no varejo. Agora, no final de 2024, o mesmo produto já pode ser encontrado por R$ 48,57. Não tá fácil chegar no supermercado e encontrar o preço do café lá nas alturas. Eu mesmo que gosto de tomar um cafezinho no início da manhã, já vou ter que deixar de lado. Só nos últimos 12 meses o preço do café moído aumentou mais de 32%. A solução viável é procurar outra alternativa pela manhã. O que tem feito muito os consumidores, a dona de casa, as famílias, é substituir o café por outras bebidas, né? A gente tem o consumo de chá, que também tem aumentado bastante, e até mesmo reduzir um pouco o seu consumo dentro de casa. A expectativa é que, em breve, o cenário possa melhorar. Enquanto isso, o consumidor deve se virar como pode para garantir o famoso companheiro das tardes. Caso contrário, a visita vai ter que se contentar apenas com um copo de água. As pessoas têm que ficar muito atentas a ter que economizar, gastar exatamente o essencial, o necessário, porque pode ser que a gente tenha um 2025 muito, muito difícil e complicado para sobreviver. Olha, antes eu fazia café umas 2 vezes por dia, viu, Karina? Que eu gostava de sentir o cheiro do café. Agora não dá mais. Vou ter que me contentar só com café 1 vez por dia. Faz uma garrafa e vai ter que durar. Porque, assim, eu lembro que, inclusive, antes da pandemia, eu comprava um desses cafés aí, ó, por R$10, R$8, R$9, quando tinha promoção. Então, assim, hoje, depois da pandemia, o negócio subiu e nunca mais voltou para o preço que era antes. Nada voltou. A pandemia foi embora e nada mais voltou para o preço que estava antes. Então, acabou de você conseguir pagar até R$15 num pacote de meio quilo de café. Agora piorou ainda mais, né? Tá difícil. Tá complicado mesmo o cafezinho da gente. Olha só, o Instituto Mauro Borges agora faz parte de um diretório global de instituições acadêmicas e hoje nós vamos conversar com o Evânio Marques, que é assessor executivo do Instituto Mauro Borges, para entender qual a importância dessa parceria. Bom dia, Evânio, seja bem-vindo. Bom dia, Mariana, muito obrigado pelo convite. Então, o REPEC, que é esse repositório que a gente participa, o que significa ele, né? REPEC é o Research Papers in Economics. E, em português, ele quer dizer que é pesquisas em economia, né? Artigo acadêmico em economia. E qual que é a função dele? A função dele é unir pesquisadores de instituições acadêmicas de todo o mundo para facilitar essa comunicação. Então, né, a adesão, né, a associação do IMB, do Instituto Mauro Borges, junto a essa instituição, faz da gente uma referência nacional em pesquisa também, certo? E o que é que a gente pode esperar, né, do impacto de ser associado ao REPEC aqui no estado de Goiás, aqui para o Instituto? Então, outras instituições de muito renome também fazem parte, como, por exemplo, a Universidade de Stanford, a Universidade de Harvard. Então, a gente participar também dessa conjuntura facilita a nossa comunicação com essas instituições. Então, a gente consegue, né, ter essa maior proximidade e, inclusive, aprender um pouco mais com essas instituições e melhorar a qualidade da pesquisa
aqui... Ter acesso a mais informações também, né? Ter acesso a mais informações, exatamente. E outro aspecto também é que a pesquisa desenvolvida no Instituto também vai ficar reconhecida no mundo, né? No globo. Porque a gente não, além de escutar o que o mundo está fazendo, o que a gente está fazendo também vai ser repercutido no mundo. Então, o Instituto Mauro Borges, que faz muita pesquisa, né, buscando soluções aqui para o estado de Goiás, também vai ser notado no globo, né? Como, por exemplo, a gente trabalha com a avaliação de políticas públicas em educação, a gente avalia políticas públicas de saúde, a gente promove algumas soluções, como, por exemplo, a gente tem trabalhado bastante agora em ações de prevenções a incêndio, né? Todo desse lado científico, e tudo isso vai ficar também vai facilitar essa comunicação com o Globo. Evânio, como que foi possível, então, o Instituto Mauro Borges conseguir, então, essa integração, né, e participar desse movimento e dessa instituição tão importante, assim, que para ter essa troca, né, de informações? Sim, então, para a gente fazer parte, né, do REPEC, a gente precisa, primeiramente, ter uma maturidade de pesquisa científica já bem consolidada e que a gente vem construindo ao longo dos últimos anos. Então, ao longo dos últimos anos que a gente conseguiu, né, ter essa maturidade científica da nossa pesquisa aqui do estado de Goiás, a gente conseguiu entrar se associar ao REPEC. Então, porque inclusive está aqui na tela, o IMB torna-se referência mundial em pesquisa. Então, foi o trabalho que está sendo, na realidade, o trabalho que está sendo desenvolvido aqui que possibilitou esse reconhecimento. Isso é um reconhecimento, né? Exatamente, isso é um reconhecimento e que agora os pesquisadores, né, do IMB, a gente vai poder ter acesso a rankings, a participar também de acesso a estudos específicos que vai melhorar muito a nossa qualidade de pesquisa aqui no estado. E aí você traz essa experiência de lá para cá, porque inclusive pode influenciar em tomadas de decisões aqui para o nosso estado, né? Porque já que, se a gente partir do princípio que essas pesquisas podem nortear ações de governo, né? Isso pegar a experiência lá de fora para cá é extremamente importante também, né? É extremamente importante. E isso vai fazer com que a informação lá de fora, né, desses grandes centros, chegue mais rápido. Sim. Porque agora que a gente vai ter esse acesso, né, então eles vão chegar de maneira mais rápida aqui para o estado de Goiás e, consequentemente, vai gerar pesquisas mais rápidas e mais fidedignas à nossa realidade. Tá ok, então. A gente conversou então com Evânio Marques, assessor executivo do Instituto Mauro Borges, nosso aqui do estado de Goiás. Parabéns, em primeiro lugar, por essa conquista, né, por essa dedicação do Instituto e de todos os servidores para entrar nesse globo, né? E muito obrigada pela participação e bom dia. Que isso, eu que agradeço. Tenham muito bom dia. Obrigada. Muito bom dia a todos. Obrigada. E olha só, os médicos da Rede Municipal de Saúde de Goiânia continuam reivindicando melhores condições de trabalho e pagamento em dia, claro, né? A Jaque Moura foi lá conversar e tem os detalhes pra gente. Os médicos da rede pública de Goiânia anunciaram a paralisação dos atendimentos no último dia 9. E a gente veio até a presidente do sindicato saber a que pé estão as negociações. Eu estou aqui ao lado da Francine Leão. E, Francine, conta pra gente qual a atual situação dos médicos hoje. A atual situação é uma tentativa, né? Nós iniciamos um processo paredista, que seria do dia 9 ao dia 12, 3 dias subsequentes, só uma paralisação de advertência, que foi interrompida pela Justiça. Ontem nós tivemos uma audiência de negociação com a equipe de transição e o interventor, que é o Dr. Márcio, para a gente tentar articular os mínimos processos necessários para que os colegas médicos possam atuar de forma correta. Quando foi deflagrado o processo paredista, né, a gente observou que não tinha nem as condições mínimas para atender a população. Além disso, nós temos outras questões, como a falta do repasse, o desconto em folha do INSS dos profissionais e a falta de repasse do INSS para a Previdência e os constantes atrasos nos repasses salariais. Esse mês ocorreu atraso, então os colegas ficam sempre em estado de alerta, sem saber se vão receber seus honorários em dia ou não. A greve continua sem previsão de um fim.
E sim, a Assembleia está em caráter permanente. A gente vai aguardar até o dia 31, que é o dia efetivo para efetuar o pagamento. Se caso não ocorrer o devido pagamento na data prevista, a gente chama uma nova Assembleia. A Secretaria Municipal de Saúde disse que, após a liberação dos recursos por parte da Justiça, os pagamentos aos prestadores do SUS destinados aos serviços de assistência da média e alta complexidade e a Fundac seriam realizados. E o Hospital do Câncer Araújo Jorge informou agora há pouco que recebeu hoje o valor de R$ 9.205.000 referente ao mês de setembro. Eles informaram ontem sobre esse repasse, desse pagamento. Apesar desse repasse parcial, a instituição aguarda uma solução definitiva para o problema que se arrasta desde 2021. E agora a gente vai chamar a Jaque Moura novamente, porque um homem acusado de matar o namorado da ex lá em Jataí foi condenado pela justiça, né, Jaque? É isso, Mariana. Esse crime aconteceu em 2023 e o julgamento foi esta semana lá no município de Jataí. Ontem, na verdade, dia 18 de dezembro. O Rodolfo Ribeiro dos Santos, ele foi julgado e condenado a 24 anos e 6 meses de reclusão pela morte do Jefferson Tiago Lima dos Anjos. O julgamento aconteceu no Tribunal do Júri da Comarca de Jataí e encerrou este caso que abalou toda a comunidade, que repercutiu bastante naquele município. Jefferson era um jovem barbeiro, ele estava namorando com uma moça e o ex-namorado dela, inconformado com o relacionamento, infelizmente, tirou a vida aí do Jefferson. Ele foi assassinado no dia 19 de março de 2023, por volta das 8 horas da noite, próximo ao Parque Ecológico do município. O crime foi motivado por ciúmes, e o principal suspeito é Rodolfo Ribeiro, ex-companheiro da namorada. Conforme os registros do processo, o Rodolfo estava insatisfeito com a separação da ex-companheira e seguiu até o local onde ela se encontraria com o Jefferson. Num ataque premeditado, ele surpreendeu a vítima e desferiu várias facadas, chegando inclusive a quebrar a faca após atingir o olho de Jefferson. Além disso, Rodolfo aplicou socos e chutes, aí que resultou na morte do jovem, Ele morreu na hora. Toda a ação foi capturada por câmeras de segurança próximas e as imagens foram fundamentais para a condenação no tribunal. A pena do Rodolfo será cumprida em regime fechado e encerra-se agora esse caso trágico, A gente sabe que quando acontece um julgamento, Maria, não traz a vida da pessoa de volta, mas a família aí tem um sentimento de justiça, por conta do que foi feito. Pois é, já que você está falando aí, enquanto você está falando, a gente está mostrando aqui as imagens da câmera de segurança que mostra esse ataque bárbaro desse covarde contra esse rapaz. É uma coisa tão absurda isso, foi tanta violência que foi praticada. É o cara que não dá conta de simplesmente seguir a vida, de receber um não e seguir a vida. E acaba tirando a vida de uma pessoa que não tem nada a ver com a situação e mesmo se tivesse, jamais poderia ser vítima de um doente, dessa forma, uma pessoa criminosa, Jaque, obrigada pela sua participação, mas é absurdo um negócio desse. Esse cara ele tinha que apodrecer na cadeia, tinha que ficar para o resto da vida, não sair nunca mais. Porque você pegar uma pessoa e espancar até a morte, esfaquear até uma faca quebrar, é muita maldade, gente, é muita falta de humanidade. Eu não sei nem como é que explica uma coisa dessa, porque não é nem ser humano uma pessoa como essa fazer uma atrocidade dessa. É absurdo isso. E olha, com a chegada das festas de fim de ano, muitas famílias viajam ou então deixam as casas por longos períodos, o que pode atrair a atenção de criminosos. E para entender melhor como proteger a sua casa durante esse período, a gente conversa agora com o subcomandante do Comando do Policiamento da Capital, Tenente Coronel Daniel Galvão, que traz essas orientações para a gente. Bom dia, Coronel. Bom dia, Mariana.
é muito importante. Obrigado pela nos chamar, né, para a gente estar comentando aqui com você, cidadão. Vejam que são dicas simples, todo mundo já sabe disso, de algumas dicas, mas é importante a gente estar revendo. Primeiro, antes de viajar, evite você ficar conversando com pessoas estranhas sobre a sua viagem, principalmente próximo à sua residência, onde você frequenta distribuidor de bebidas, algum barzinho ali, supermercado, onde as pessoas sabem onde você mora e você fica comentando que você vai estar fora, vai estar viajando. Até vizinho também, né? Porque não dá pra gente confiar em ninguém mais. Tem que saber os né? vizinhos que confiam. Isso é até importante, vou até comentar algo sobre os vizinhos que a gente deve confiar. Então, evite esses comentários, porque você está comentando que vai se ausentar, alguém mal intencionado está ali ouvindo, aquela família vai ficar fora nesse período, né? Sobre os vizinhos. É importante, Mariana, a gente ter uma rede de segurança próxima à nossa residência, à nossa casa. Então você tem que saber, você tem que ter alguém que confia, algum vizinho que confia, pelo menos um, você tem que achar esse vizinho, porque ele pode ser muito útil. Eles vão ser os seus olhos ali no período que você vai estar longe, vai estar viajando. Então você tem que passar o seu contato, né, trocar os contatos, comunicar com ele sempre, porque por qualquer eventualidade, esse vizinho vai ser mais fácil ele estar nos acionando a Polícia Militar. Bem, é importante, antes de viajar, você, cidadão, você se precaver em alguns itens de segurança na sua residência. Você reforçar suas portas com fechaduras extras, é algo simples, não tem praticamente custo nenhum, auxilia muito, né, dificulta muito a ação de vândalos. Você tem que, se você for possível isso, invista em sistemas de segurança, invista ali no sistema de monitoramento. O sistema de monitoramento eletrônico, ele tanto inibe a ação de algum vândalo, algum marginal, como se porventura acontecer algo de ruim, facilita muito o nosso trabalho depois da identificação dessas pessoas, né, para recuperar os bens. Então vale a pena investir em cercas eletrônicas, concertinas, enfim, é um custo que vale a pena, um custo baixo, que vale a pena esse investimento. Detalhes, for viajar, desligue a sua campainha, deixa a campainha desligada, porque as pessoas vão estar passando ali, acionando a campainha, tá vendo que não tem ninguém? Tá fora, tá viajando. Um detalhe simples, tem casas mais modernas hoje que a própria campainha ela é desviada para o celular, para o aparelho telefônico, mas se não for, deixe desligado lá. Itens de segurança para a sua residência também, desligue também o fornecimento de gás e de água. Você vai evitar alguns transtornos isso daí. Agora, só uma dúvida, por exemplo, a gente tem, algumas pessoas têm a mania assim, vou viajar, vou deixar uma luz acesa, o pessoal achar que tem gente em casa. Agora, é muito importante, Mariana, bem lembrado, nós evitarmos o aspecto de abandono na nossa residência. Tem alguns itens para isso, né? Tem lá o aspecto de abandono para essa casa, não tem ninguém há 1, 2 semanas. Um dos itens, as lâmpadas, né? Lâmpadas acesas durante o dia e apagado à noite, dá o sinal ali que não tem ninguém naquela residência. Como resolver isso? Existem temporizadores, por exemplo, muito simples, que você compra nas suas lojas de ferragens, é muito equipamento simples, são temporizadores para 1, 2 lâmpadas, claro que tem mais sofisticados, mas que você consegue ali, que durante o dia apague a lâmpada, as lâmpadas ficam apagadas e durante a noite acende 1 ou 2 lâmpadas. Isso vai demonstrando que tem alguém na casa. É importante você se preparar, cidadão, com esse detalhe simples. Outro aspecto de abandono, as caixas de correio que fiquem lá abarrotado de cartas, de correspondências, demonstra para quem está passando ali que não tem ninguém naquela residência. Então você tem que ter apoio ou desse vizinho de confiança ou de algum familiar que possa estar indo lá recolher essas correspondências. Aquelas correspondências previamente programadas, como jornais e revistas, você já cancela essa assinatura no seu período de viagem. Já cancela, você já evita uma dor de cabeça. Não sendo possível, faça contato com o familiar ou esse vizinho lá para estar recolhendo. Outro aspecto de abandono, você, depois de uma semana, você tem que ter alguém para fazer uma limpeza ali na área externa da sua casa, Mariana. É importante. 1, 2 semanas, fica muito sujo, a gente viaja, deixa a residência lá e deixa esse aspecto de abandono. Então, alguém está indo lá, limpando a sua residência, evita, mostra que tem um movimento naquela casa e evita muitas coisas desagradáveis, né? No ambiente ali da garagem também,
a gente acostuma a deixar ferramentas ali, um cortador de grama, né? Fica anos e anos e você acostuma com aquilo naquele ambiente. Então você faça um checklist, você tem que ir lá na garagem, ir no quintal da sua casa, recolha todo esse material e deixa no interior da sua residência. Não deixe nada que chame atenção exposto aí na sua residência. Nesse checklist também, você, antes de viajar, passe por toda a sua residência, verifique se todas as suas janelas estão devidamente fechadas. É muito comum o cidadão viajar e ficar lá uma ou outra janela aberta. E um detalhe muito importante, Mariana, muito importante. Vou viajar de carro, você vai colocar sua bagagem dentro do seu veículo. Não faça isso lá na calçada, com o portão aberto. Você está se expondo numa situação muito vulnerável, expondo a sua família, passa algum oportunista ali, né, e está vendo aquela movimentação, quer levar a sua bagagem, quer levar o seu veículo. Então, você está empolgado com a viagem, nem está pensando nesses detalhes. Vai lá, carregar o seu veículo, faça dentro da sua garagem, com o portão fechado, né, com as devidas atenções. Né? Nós estamos tendo, Mariana, nesse período agora, um reforço no policiamento geral na capital, com algumas operações. A maior dela é a Operação Natal Integrada, então a gente está com um acréscimo de 40% de nosso efetivo voltado para as áreas comerciais. Mas quando a gente tem esse acréscimo, foi um recurso fornecido pelo Governo do Estado, através da Secretaria de Educação, da Secretaria de Segurança Pública, através do nosso secretário, Renato Brum, então possibilitou que nos desse uma folga, né, um alívio para as viaturas convencionais de área estar realizando os patrulhamentos nas nossas residências, nas áreas residenciais, e já estamos colhendo bons frutos. Nesse período agora de dezembro, no dia 1º de dezembro até hoje, já temos uma redução em torno de 16, 17% nos roubos a residências e de 37% nos furtos a residências. Então estamos muito atentos nesse período agora, mas você, cidadão, faça a sua parte também, faça esse checklist, pegue com atenção os itens que eu passei, são itens simples e que auxiliam muito o nosso trabalho e a segurança da sua residência. Ok, muito obrigada pelas dicas importantíssimas para a gente, não só para quem vai viajar, mas inclusive no nosso dia a dia em casa mesmo, a gente não facilitar, né, para o criminoso. A gente conversou com o Tenente Coronel Daniel Galvão, subcomandante do Comando de Policiamento da capital. Eu que agradeço, em nome da Polícia Militar, Maria, nosso comandante-geral, Coronel Grande, em nome do Comando do Policiamento da capital, Coronel Batista, estamos sempre à disposição, a Polícia Militar está presente, podem viajar com tranquilidade, se atentem a esses itens de segurança e desejo boas festividades de final de ano, Feliz Natal e próximo Ano Novo. Obrigada, bom dia. Eu que agradeço. E olha, o plenário do Senado Federal aprovou nesta quarta-feira o texto base do projeto de lei que proíbe o uso de celulares em salas de aula. Inclusive, eu estava falando aqui que teve até a participação de um telespectador falando que ele já faz isso na casa dele normalmente, não deixa a filha ir para a escola com o celular. O projeto de lei veta o uso de celulares ou outros aparelhos eletrônicos móveis em escolas durante as aulas e também em momentos de intervalos e recreios. A medida será válida tanto para escolas particulares quanto para escolas públicas de educação básica. Os celulares poderão ser utilizados apenas em atividades pedagógicas com a autorização dos professores. As exceções previstas incluem casos de acessibilidade, inclusão, condição de saúde do estudante ou garantia de direitos fundamentais. E eu quero saber qual é a sua participação. Como é que é aí na sua casa, né? Seu filho vai para a escola com o celular? Você acha que pode ir? Porque muita gente manda o filho até para ter contato com o filho, né? Se acontecer alguma coisa. Você deixa seu filho para a escola com o celular? Não deixa? O que você achou desse projeto de lei? Manda para a gente no 99109-5099. Esse é o número do nosso WhatsApp, que você fala com a gente qualquer assunto nesse WhatsApp. E também lá no nosso chat do YouTube, @TV Brasil Central, você pode acessar lá no YouTube, que a gente está ao vivo esperando sua mensagem, tá bom?
E o agronegócio goiano cresce cada dia mais em importância. Na agricultura, por exemplo, o estado produziu muito bem apesar das mudanças climáticas. A China continua sendo o principal parceiro comercial e a expectativa é que continue gerando bons frutos, já que Goiás tem a missão de ajudar a alimentar a população daquele país gigantesco. O presidente da FAEG, José Mário Schneider, ressaltou que, apesar dos problemas climáticos em Goiás e no Brasil, o produtor rural conseguiu superar os desafios de 2024. Em Goiás, nós escolhemos 30 milhões de toneladas. Mas, de qualquer forma, o produtor, de uma forma geral, ele conseguiu evoluir, conseguiu suplantar, né, e vencer o ano de 2024. Apesar de todas essas diversidades, porque realmente o agronegócio goiano e o agronegócio brasileiro, ele é uma locomotiva que puxa a economia, que gera emprego, que gera renda. O superintendente do Serviço Nacional de Aprendizagem Rural de Goiás, Dirceu Borges, fez um balanço das ações realizadas pelo órgão neste ano em prol dos produtores rurais e da FAEG Jovem. O Senar Goiás fecha o ano 2024 com números bastante positivos. Nós alcançamos os nossos planejamentos, levamos aí inúmeros cursos de capacitação para o produtor rural, levamos a assistência técnica, um número recorde, mais de 18 mil produtores recebendo a visita de um técnico, um veterinário, de um agrônomo, um zootecnista, levando ali conhecimento, tecnologia e inovação para dentro da propriedade rural. Dentre os principais desafios no setor agropecuário em 2024, destacam-se a regulamentação da reforma tributária, eventos climáticos extremos e a elevação da taxa de inflação. José Mário Schneider falou sobre o impacto da reforma tributária no agronegócio. Para o setor agropecuário, a reforma tributária, né, diante de tudo que foi colocado, diante de tudo que a reforma tributária trouxe de novidade ao Brasil, o setor agropecuário, sem dúvida nenhuma, pela sua defesa intransigente, né, das instituições e também do parlamento brasileiro, ela conseguiu aí ser colocada de uma forma bastante favorável. Schneider também ressaltou sobre a alta do dólar e o que o produtor rural pode esperar do acordo do Mercosul com a União Europeia. A alta do dólar, ela não é bem vista. Nós vimos aí que nos últimos 3 dias o Banco Central gastou 14 bilhões de dólares para tentar equilibrar a alta do dólar e não conseguiu. Então, portanto, são necessárias medidas austeras, medidas de ajuste fiscal, né, do governo gastar aquilo que ele tem. Por fim, o presidente da FAEG afirmou que espera gestão e cautela no setor agropecuário. Nós dependemos das questões fiscais, das questões econômicas do Brasil, da questão do dólar, enfim, tudo isso está envolvido num pacote só. O setor agro ele não é uma ilha isolada, mas de qualquer forma nós somos bastante otimistas em relação ao próximo ano. Falar nisso, o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, disse acreditar que a cotação do dólar vai se acomodar, nas palavras dele. Em entrevista a jornalistas nesta quarta-feira, Haddad afirmou que o governo federal tem feito seu papel de enviar medidas que limitam o crescimento das despesas públicas. Ele concedeu entrevista a jornalistas antes de um almoço com o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco. Na pauta estão os prazos para votação das propostas de pacote fiscal que limita o crescimento das despesas públicas. O dólar amanheceu em alta e continuou a trajetória de subida depois das falas do ministro, passando de 6,20 por volta das 2h30 da tarde e batendo 6,24 às 4 horas da tarde. Haddad defendeu que, enquanto não há aprovação das medidas, há um movimento de dúvidas entre os agentes econômicos. E na contramão do corte de gastos proposto pelo governo Lula, o Congresso Nacional aprovou a Lei de Diretrizes Orçamentárias, que orienta o orçamento de 2025, rejeitando a possibilidade de corte em emendas parlamentares, aumentando o reajuste do fundo partidário, também conhecido como fundão, autorizando gastos de estatais fora do arcabouço fiscal e afrouxando o cumprimento da meta fiscal no ano que vem. As emendas parlamentares impositivas, recursos indicados por deputados, senadores e bancadas estaduais no orçamento da União não podem ser bloqueadas, podem apenas ser
contingenciadas. O governo propôs o corte de emendas para efetivar o cumprimento do arcabouço fiscal. O corte de emendas foi proposto tanto no pacote fiscal quanto na LDO, a Lei de Diretrizes Orçamentárias. Nesta quarta-feira, os parlamentares rejeitaram o dispositivo que permitia o bloqueio na Lei de Diretrizes Orçamentárias. O Congresso também rejeitou uma proposta do governo que diminuiria o reajuste do fundo partidário, um dinheiro que banca o funcionamento das siglas partidárias. Há 1,3 bilhão de reais programado no orçamento de 2025 para as legendas. E um homem foi preso em Aparecida de Goiânia depois de ter sido filmado espancando o próprio pai. Veja agora na reportagem do Jean Diego Luiz. Essa cena de agressão aconteceu no setor Papillon Park em Aparecida de Goiânia e foi registrada por um vizinho da vítima, um homem de 58 anos. Nas imagens, é possível ver que, mesmo caído no chão, a vítima continua sendo agredida. O agressor tem 35 anos de idade e é o próprio filho da vítima. O fato foi denunciado à Polícia Militar, que conseguiu prender o homem, que foi levado à Central de Flagrantes de Aparecida de Goiânia e agora fica à disposição da Justiça. O pai ficou com vários cortes na cabeça e foi levado ao hospital. E olha, você sabe que aqui no Centro Cultural Oscar Niemeyer está acontecendo o maior Natal gratuito do Brasil, E aqui o estacionamento foi ampliado bastante para conseguir então fazer com que você possa vir com a sua família com tranquilidade para curtir esse momento tão especial. E agora nessa reportagem a gente vai ver como que tudo isso vai funcionar. Aqui essa imagem ao vivo de manhã aqui do Centro Cultural Oscar Niemeyer, Natal do Bem, à noite fica ainda mais bonito. E agora na reportagem a gente vai ver como é que tudo isso está funcionando à noite. Para este ano, o Natal do Bem ampliou as vagas de estacionamento para os visitantes. No total, são 12 mil vagas gratuitas. O último a ser construído foi o estacionamento da Rua 106, no setor Alto da Glória 2, que fica à margem da BR-153, no sentido Aparecida a Goiânia. Para ter acesso a ele, o condutor precisa sair da BR e entrar na Rua Recife, fazer o retorno e acessar a Alameda Barcelona e, por fim, a Rua 106. Existem outras alternativas de transporte para a chegada até o Centro Cultural Oscar Niemeyer. 2 rotas de ônibus gratuitos saem do Shopping Flamboyant e da Praça Cívica e trazem os visitantes direto ao Natal do Bem. O desembarque acontece pela GO 020. Outra opção é vir de táxi ou carro por aplicativo. Esta área rotativa é destinada ao embarque e desembarque de passageiros. Depois, o trenzinho se encarrega de levar as pessoas até a entrada do Centro Cultural. Com a chegada à esplanada, é hora de aproveitar tudo o que a Vila do Papai Noel tem a oferecer ao povo goiano. Sempre tem que trazer a família, que é maravilhoso. Ano passado a gente esteve aqui e agora novamente. E aqui o que não falta é cultura. E no Coreto sempre tem música para os visitantes do Natal do Bem. Foca Sax foi o responsável por levar um repertório musical natalino ao público. É muito bom. Isso aí é um lance que lava a nossa alma, fazer a galera feliz e um Feliz Natal para todo mundo. Que 2025 seja um ano repleto de bênçãos.